companheiros. Bom, ninguém pode negar que ultimamente, nesses últimos dias, devido à internet, devido a essa facilidade de comunicação entre os povos, entre a mídia, o tema de ateu, ele cresceu muito. Muitas pessoas estão se posicionando como ateu, e o tema está sendo muito discutido, inclusive, é claro, dos ateus está vindo muitas informações lógicas, muitos pensamentos precisos em relação à crença, em relação à história, em relação à realidade dos pensamentos. Muitas divulgações estão sendo feitas a partir da internet, e essa facilidade modificou a história da humanidade. A internet é uma coisa, para alguns pode não ser, mas na verdade é uma coisa muito importante no comportamento de toda a sociedade. Bom, muitos ateus estão se mostrando, porque a facilidade que temos de justificar os nossos pensamentos, o que antes era difícil. Antes, uma pessoa, quando se dizia ateu, uma pessoa quando contestava a doutrina, ele era cercado por religiosos e se via acuado, sem possibilidades, sem forças para se defender, para se justificar. Agora, com a internet, tudo mudou. Muitas pessoas, muitas vozes, muitos pensamentos e muitas lógicas estão sendo expostas. Tanto que até mesmo os líderes religiosos estão preocupados com isto, com as informações precisas da Bíblia que os ateus estão passando para a sociedade. Até parece que os religiosos, eles conhecem, não parece não, na verdade, os religiosos conhecem muito menos a Bíblia do que um ateu. Principalmente porque um religioso, ele tem medo de ler a Bíblia exatamente como é, quanto que um ateu, ele lê a Bíblia sem receio e tem mais facilidade de compreender e entender o que de fato está escrito. As igrejas ultimamente estão se degladiando. Bom, se Cristo é um só, eles todos os evangélicos, a igreja católica, todos os religiosos cristãos têm um só Deus, com muitas casas, estão brigando entre si. Líderes religiosos estão se divergindo daquilo que estão ensinando. Eles ensinam um Deus que condenam o outro que ensina o mesmo Deus que ele ensina. E na verdade, é claro, nós sabemos que eles não sabem nada, não sabem ensinar, eles querem mesmo tirar o nosso dinheiro. Mas acontece que tem religiosos que são realmente pessoas de boa índole, de bom caráter, pessoas que acreditam realmente que essa história do evangelho, essa história de cristianismo, essa história da igreja católica, eles acreditam realmente que seja verdade. E eu não posso julgar essa pessoa como uma pessoa má, de modo algum. Mas essas pessoas, mesmo pessoas religiosas, estão ponderando diante das coisas que estão ouvindo hoje em dia. Infelizmente, não são muitos que têm acesso à internet, mas os líderes das religiões, os pastores, eles têm acesso, inclusive interesse para saber como anda, é claro, a consciência da mídia. Então eles sabem o que está acontecendo, estão muito preocupados
todos eles estão com medo, inclusive estão achando que há necessidade de uma reforma religiosa, porque todo mundo está descobrindo que esse Jesus, esse Cristo que é adorado pela Igreja Católica, é uma mentira. Está todo mundo descobrindo essas coisas. Muita gente. E a humanidade, companheiro, ela tem uma certa conduta quando ela está sob o domínio religioso, o domínio psicológico da religião. Existe uma certa conduta na humanidade. Quando a religião perde esse domínio, é claro, a sociedade já não segue as doutrinas, os ensinamentos que são programados para que ele seguisse, para que ele executasse dentro de um estado social. Então, muitas pessoas estão preocupadas com o Apocalipse, agora estão falando do Apocalipse, estão falando olha, muitas coisas estão acontecendo no âmbito religioso e muitas coisas vão acontecer. Eu só gostaria, é claro, aqueles que são ateus, não vou dizer ateus, aqueles que são racionais, que têm pensamentos lógicos e objetivos, que deixassem de discutir o Deus, porque Deus, na verdade, é uma coisa indiscutível, porque Deus ele é feito, ele é formado segundo a imaginação do ser humano. Então não há como discutir Deus. Mas nós temos uma coisa muito importante para discutir na nossa sociedade, é Jesus, porque a nossa nação, ela basicamente, a religião do brasileiro e em volta também no globo, muitas nações têm basicamente como Jesus, como Deus, Salvador, o Filho de Deus. Pois esse Deus, esse Jesus é que deve entrar em pauta e ser discutido, porque esse não tem como o cristão se negar a explicar o porquê que esse Jesus é Deus, Filho de Deus, que é o Messias, essas coisas todas. Agora, discutir sobre Deus, ninguém sabe o que é Deus. Como vamos discutir de uma coisa que ninguém sabe? Nem um ateu que não acredita nele, e nem o crente que diz que acredita em Deus, nem ele conhece, nem ele sabe exatamente o que é Deus. Mas nós temos como Deus, colocado como Deus para toda a humanidade, inclusive o mundo, os dias do mundo são contados como referência ao nascimento de Jesus, do qual a humanidade colocou como Deus, e nele espera o fim do mundo. Nele se espera a consumação da existência. Nele se espera muitas profecias. Esse Cristo, esse Jesus, esse sim é que deve ser discutido, é que deve ser contestado nas religiões. Deus, companheiro, Deus não se contesta, que você não sabe o que é Deus, ninguém sabe o que é Deus. Como que você vai discutir uma coisa que nem ateu conhece e nem cristão conhece? Agora, Cristo, Jesus, esse nós conhecemos a história, sabemos tintim por tintim. Esse é que nós devemos discutir, porque Deus não tem nada a ver de ruim para a humanidade, não tem nada a ver. Deus não, olha, Deus nem sabe que ele está tão comentado quanto está comentado pelas religiões. Ele não sabe disso, Deus não sabe de nada. Agora, esse Jesus, sim, este é digno de ser observado, contestado, medido, pesado, provado. Esse Jesus e a fé, porque o cristão diz que
a fé, eles dizem que estão seguros da fé e têm motivos para ter a fé que eles têm. É mentira, que Jesus é apenas uma história, e uma história não pode sustentar como real o desejo de um ser humano. E isto é a fé. Acreditar na história, na fantasia da humanidade, nesse Jesus. Quanto a Deus, companheiros, deixa Deus de lado, deixa Deus de lado. Não vamos mexer com Deus, não. Vamos mexer é com quem está realmente se apresentando e com quem a humanidade realmente acredita que é Deus, em quem a humanidade tem fé. Porque se um cristão diz que tem fé, ele só pode dizer que tem fé em Jesus. Aí sim, aí que temos que contestar, companheiros. Convenhamos, Deus. Bom, eu tenho Deus apenas como o princípio, a causa do princípio. Eu tenho Deus como toda a existência. Eu tenho Deus como a consciência da criação. Isso para mim é Deus. Quer dizer, não tenho como discutir. E ninguém pode discutir uma coisa que não conhece, mesmo que acredite. É semelhante à fé. Agora, nós não podemos discutir a fé. Então, vamos contestar e vamos discutir, vamos discernir Jesus, essa história, a história da Igreja Católica. Companheiros, de qualquer forma, fiquem com Deus.